Muito bem, quarto ano, vamos para a correção da nossa atividade no livro de português. Nós estamos estudando aí o gênero textual cartas. Vimos que existem alguns tipos de carta: carta pessoal, carta comercial. E agora, tem outras também. E agora, nós vamos corrigir. Essa atividade, ela começa aqui na página 119, mas não éramos para nós respondermos essas questões, era a partir da primeira questão. Então, aqui nós temos o exemplo, né, de algumas cartas e vamos ver alguns dados que eles têm em comuns. Na página seguinte, na 120, aqui, eu tenho uma sugestão para vocês. Nós vamos discutir um pouco. Se tiver parecido o próximo com o que vocês colocaram, vocês vão botar o sítio correto. Se por acaso estiver bem distante ou nada a ver, você apaga e coloca a sugestão. Então, na carta ao lobo, da página 112, lá do início da unidade, localize o que se pede. Onde estava a saudação e o destinatário? Aí você, ao voltar lá, você vai verificar que estava escrito: prezado senhor lobo. Essa abreviação SR ponto quer dizer senhor. A despedida ao lobo, onde que estava? Como estava escrito? Estava assim: sem outro assunto no momento, subscrevo-me atenciosamente. Aí você vai escrever isso aí e colocou o sentido correto. Em qual das duas cartas a saudação e o destinatário revelam mais intimidade e afetividade? Aí, você, obviamente, vai botar na carta do Sam, né? O assunto da carta é mais familiar e informal, por isso ela é classificada como uma carta pessoal. E a outra é que você vê até as palavras que ele bota, ó. Sem outro assunto no momento, subscreva-me. É uma carta bem mais formal, né, cheia de formalidades, de palavras estranhas, que são ditas e pronunciadas mais em reuniões, onde tem todo um protocolo. Então, vou colocar essa sugestão e vocês verifiquem aí na de vocês. Vamos continuar comparando as duas cartas. Leia as frases e as expressões abaixo. Então, vamos lá. As expressões. Expressa um sentimento. Onde que na carta do senhor lobo haveria isso? Será que tinha algum sentimento de alegria, de tristeza, de raiva? Não, não é, pessoal? Então, era na carta ao Leroy, não é isso? Aí você coloca aqui, ó, expressa um sentimento. Já usamos um. Qual das cartas faz uma comunicação formal? Já falamos. Com certeza é a do senhor lobo. Aí já usamos outro. Justifica um comportamento próprio. Onde é? É na carta ao senhor lobo ou ao Leroy? Exatamente. Por quê? Porque na carta ao Leroy ela é mais pessoal. Ela tem uma série de intimidades. Tinha mais palavras do dia a dia, não era isso? Então, eu já vou riscar aqui. E qual das duas é mais pessoal? Essa tá muito fácil. Exatamente. Aí, vamos lá, continuando. Qual das duas é mais comercial? A do senhor lobo. Então, nós vamos botar aqui. Qual das duas a linguagem não emotiva? Qual é? Exatamente, não emotiva é que não tem emoções, não carrega traços de sentimentos do que está sentindo. Então, é a do senhor lobo. Linguagem não emotiva. E a linguagem emotiva, que tem emoção, que tem sentimento? Exatamente, era na carta ao senhor Leroy. Por último, qual linguagem era mais respeitosa? Ao senhor lobo ou à senhora Leroy? A senhora Leroy, não é isso? Bem, qual é a característica comum às duas cartas? Qual é? Muito bem, ó. Aqui, linguagem respeitosa, eu esqueci de falar, né? Nas duas, só que uma é uma linguagem respeitosa mais formal.
A outra, ela é carregada de sentimentos, de emoções, mas também ela não deixa de ir com respeito, ela é bem respeitosa, não é isso? Então, as duas, ó, a última característica delas é que são respeitosas. Você coloca aí, tá certo? Aqui na página 121, nós temos um texto que é uma carta e ao mesmo tempo tem uma outra cartinha aqui. Estão vendo? Ela aqui para tia Marta foi complicado, viu? Essa leitura, porque ela é bem pequenininha, né? Mas aí com um certo esforço, eu que preciso usar óculos, consegui ler o trecho, né? Os trechos da carta. Mas eu sei que vocês também vão conseguir. E aí nós vamos responder algumas questões sobre ela aqui na página 122. Então, vamos lá. Nós vamos procurar lá no início da carta, né? Aqui, ó. Dessa maior. Onde a gente encontra a saudação e o destinatário. A saudação é aquelas primeiras palavras quando você encontra alguém. Oi. E o destinatário é para quem era a carta? Teodoro. A despedida, tchau. E a assinatura de quem fez a carta? Marina. Quem acertou, coloca o sede correto. De acordo com a carta, preencha os quadros que revelam os trechos que identificamos no item A. Ou seja, nós vamos pintar nos trechos. Oi, Teodoro. Tchau, Marina. Essas expressões, elas revelam o quê? Afetividade? Sim, quem acertou e pintou está correto. Muita formalidade, palavras difíceis que são pronunciadas mais em reuniões com pessoas estranhas? Não, então não pinta. Tem um tom cerimonioso, assim, de uma reunião, de algo que está acontecendo? Também não. Tem uma certa intimidade? Sim. E aí vocês, quem pintou, coloca o sede correto. Marina escreve empregando palavras e expressões comuns do dia a dia, as palavras que a gente usa. Por exemplo, circule abaixo as palavras e expressões que demonstram esse uso do dia a dia. Aí eu tenho, me avise quando isso acontecer, tá? Então, esse tá é uma linguagem informal do dia a dia. Ah, viver é tão bom. Ah, você circula também. Tomara que a sua voz seja legal. Legal é uma palavra informal, usada no nosso dia a dia. Oi, Teodoro. Então, oi também é uma linguagem cheia de afetividades e cheia de expressões do dia a dia comum, não é isso? Coloque o sede correto após circular. Temos um trecho aqui da carta e ele pede: assinale a alternativa adequada para completar a seguinte ideia. Esse tipo de repetição de palavras é comum na língua falada do dia a dia? Sim, com certeza. Coloca um X. Ou, essas palavras, elas são comuns na forma mais respeitosa de se dirigir a alguém? Não, né? Ou, é escrita em documentos? De maneira nenhuma essas palavras são escritas em documentos. Escrita em textos mais informais? Sim, correto. Muito bem. O último desta página... tomara que a sua voz seja legal. Por que razão a menina usou 3 pontos para a exclamação em vez de somente um? Para dar uma ênfase maior da expectativa dela de que a avó seja realmente uma pessoa legal. Então, ela quis aumentar, mostrar, né, o desejo dela de que ela realmente, que a avó dele fosse uma pessoa muito legal. Então, ênfase é assim, aumentar, intensificar. Aí fica essa sugestão de resposta. E aí, vamos para a página 123. Na página 123, nós temos aqui para assinalar as características presentes na carta. A carta da Marina, ela era mais informal e espontânea. Eita, que tá difícil, né, esse vídeo, mas vamos lá. Acho que melhorou agora. Sim, aí você marca um X. Na carta da Marina, ela usa expressões mais comuns em ocasiões formais? Não marca, né, pessoal? Na carta da Marina, ela faz um comunicado de forma objetiva? Não.
Expressa sentimentos e emoções? Sim, aí você marca o X. Na carta ao lobo, lá, primeiro, lá da unidade. O advogado usa expressões Vossa Senhoria, prezado. Essas expressões seriam adequadas na carta da Marina? De jeito nenhum, ó. Não seriam adequadas, pois são usadas apenas em textos e situações formais. Muito bem. E na carta de Sam, essas expressões seriam adequadas? Sim ou não? Não seriam. Não seriam também. Por quê? Pois Sam é respeitoso, mas não é tão formal. Então, a gente percebe o quê? Que mesmo sendo 3 cartas, cada uma tem um teor aí de afinidade com a pessoa para quem é enviada. Então, a carta do Senhor Lobo, ela é bem formal. Já a do Sam, ela nem é tão formal, mas também não é tão íntima, né? Não é tão emotiva. E já a carta da senhora Leroy, aí sim, essa é bem do dia a dia, bem descontraída, com palavras bem usadas no nosso cotidiano. Que expressão Sam emprega que revela um respeito e certa formalidade quando ele a chama de senhora? A palavrinha senhora, não é isso? Apesar de ser uma palavra que a gente usa no dia a dia, mãe, o senhor, aliás, pai, o senhor, mãe, a senhora. Mas elas demonstram respeito, né? E essa última aqui diz assim: qual das 3 formas de escrever carta você escolheria? Ela é mais pessoal, tá, pessoal? Aí vocês vão decidir aí, se vocês querem. Eu queria aquela carta que foi enviada para o senhor Lobo, uma carta daquele jeito, mais formal. Não, eu gostaria da carta do Sam, que nem é tão formal, né? Não, eu gosto mesmo da carta que foi para a senhora Leroy, que a Marina escreveu e que é bem legal. Então, assim, vocês é que vão escolher. E aí, vocês vão botar o set correto de vocês. Ok, pessoal?